Quando pensamos em métodos quantitativos, estamos pensando num conjunto de procedimentos que tem por fim, né, a ideia de analisar informações. Então, ela começa, né, com uma coleta de dados, que pode ser feito aí através de questionários, seguido da estatística descritiva, onde descrevemos os dados através da sua análise, né? Podemos compilá-los aqui usando, por exemplo, uma tabela, podemos usar gráficos e podemos usar medidas resumidas, como é o caso da média. Na sequência, fazemos a sua interpretação, tá? E a ideia aqui é utilizar, né, a estatística inferencial para conseguir chegar a conclusões, né, que nos permitam aí a tomada de decisão estratégica, né, tendo por base aí a generalização de alguma informação. Agora vamos citar alguns exemplos aqui, focando na parte da coleta de dados. A palavra censo, ela quer dizer, né, vem do latim e significa aí conjunto de dados estatístico, né, de habitantes que podem ser aí de uma cidade, de uma província, de um estado, né, ou de uma nação, tá? Então, para você poder quantificar, né, quantos brasileiros nós temos, por exemplo, a estimativa atual, né, segundo aí o IBGE, é de 213 milhões de brasileiros, tá? Aqui no dia 18 de agosto, tá? Então, o IBGE, né, é responsável aí por fazer o censo. Aqui temos um exemplo, ó, do censo de 2010, tá? Onde ele é feito, né, através da visita a domicílios, cerca de 58 milhões de domicílios, né, foram visitados aí em 2010, tá? E ele está espalhado aí por todo o nosso país. Nessa figura, podemos ver aqui o exemplo do Censo Demográfico de 2010, tá? O seu questionário básico, onde temos aqui a identificação do domicílio, né? E identificando aqui, ó, o tipo, né, de habitação onde as pessoas vivem. Outras variáveis, né, que são medidas aqui são a forma de abastecimento de água, tá? É perguntado então como é que a água chega, né, nesse domicílio, como é que o lixo é descartado, se existe energia elétrica, entre outras perguntas aí que permitem, né, saber informações a respeito aí de saneamento básico, né, e habitação da população. Os últimos resultados que temos, né, são do censo aí 2010, onde tínhamos cerca de 191 milhões de brasileiros e nessas informações podemos aqui concluir, ó, que uma boa parte, né, ó, deles, 84,4% dos brasileiros moram nas cidades e 15,6% moram na área rural, né? E as regiões onde as pessoas se concentram aqui, ó, 42%, né, estão na região sudeste, 28% na região nordeste, 14% das pessoas na região sul, 8% na região norte e 7% aqui na região centro-oeste. Outras informações que também podem ser extraídas aqui do questionário do censo, né, o questionário básico, é sobre a população brasileira, né? Então, aqui temos algumas outras variáveis, ó, como aqui, por exemplo, nesse item, temos a variável gênero, né, gênero de nascimento aqui no caso, masculino, feminino, a idade, que pergunta aqui, ó, qual a data de nascimento da pessoa, e aqui para baixo, a classificação onde a pessoa se declara quanto à sua cor ou sua raça. O resultado que nós temos aqui, ó, para essas variáveis, ó, quanto ao gênero, temos aqui, ó, um perfil com 49% aqui, ó, do país masculina, contra 51% aqui das mulheres. Quanto à raça, ó, 47,7%, ó, essa parte aqui maior do gráfico, né, da raça branca, 43,1% aqui parda, 7,6% preta, 1,1% amarela e 0,4% indígena, né? Então, aqui conseguimos perceber, ó, a minoria, né? E essa é uma informação que acaba sendo, né, importante aí para a gente pensar em investimento, né? Então, tomada de decisão aí quanto a políticas públicas, né, para melhorar a vida dessas pessoas. Outro perfil que também a gente pode encontrar aqui, ó, na variável idade, tá? E variável idade aqui ela foi apresentada como faixa etária, tá? Apesar de ter sido perguntado, né, a data do aniversário da pessoa, ó, ele apresenta aqui em faixas, tá? Essas faixas aqui, né, são escolhidas, né, de preferência para você poder manter, né, segundo o último censo, para você poder comparar,
tá? E a gente consegue perceber aqui, ó, que a maior parte das pessoas, ó, estão aqui, ó, nessas duas barras que são mais altas, né? Então, esse aqui é um gráfico, né, de barras verticais, ó, então, mostrando aqui, ó, que 24,5% das pessoas, ó, tem a idade de 25 a 39 anos e 22,7% das pessoas de 40 a 59 anos, tá? Então, a gente pode classificar, ó, aqui a maior parte aqui da população, ó, essa população aqui, a gente fez uma amostra, né? A gente generaliza, né, esses resultados aqui para essa população toda, tá? Então, mostrando aqui, ó, que está indo dos 25 até os 59 anos. Variável, a gente pode definir, né, como sendo aquilo que a gente quer medir, tá? Então, o que você está medindo em estatística. E quando vamos trabalhar com um software sofisticado de estatística, um package, né, um pacote de estatística, a primeira pergunta, né, que eles nos faz é qual tipo de variável que você está trabalhando, tá? Isso vai ser importante, né, por conta que toda a parte matemática, né, ela vai depender de como você fizer essa classificação, tá? Então, isso significa que as fórmulas, né, elas mudam conforme o tipo de variável que eu estou usando, tá? Então, a classificação de variável, a gente vai ver que são praticamente, né, eu tenho 4 tipos de variáveis, 2 que são qualitativas e 2 que são quantitativas. Começando aqui, ó, falando das qualitativas, né, elas são classificadas aqui, ó, em um grupo de categorias, tá? Ou qualidades, ó, qualitativa, o quali aqui, ó, tem relação com a palavra qualidade. E aqui no nosso primeiro exemplo, ó, nós temos a variável qualitativa nominal, tá? Então, a variável qualitativa nominal, como o nome aqui, o próprio nome já está falando, tá? Você tem que pensar assim que a pergunta que está sendo feita, tá? Então, lá na coleta de dados, tá? A escala, que são as respostas possíveis, vão ser nomes, tá? Então, como exemplo aqui, a gente pode citar, né, os itens que a gente pegou aqui, ó, no IBGE, onde eu tenho aqui, ó, a região onde mora, né? Então, quando você pergunta aqui em que região você mora, tá? Então, as respostas possíveis são, ó, Sudeste, Nordeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, que são palavrinhas, são nomes. Quando a pessoa se declara aqui, ó, quanto à raça, essa raça aqui é a variável, ó, aí a variável vai ser qualitativa nominal, né? Porque a resposta pode ser, ó, branca, parda, preta, amarela ou indígena. E aqui, ó, também, né, quanto ao lugar onde mora, né? Se você mora na cidade, ó, se é o meio urbano ou se mora, né, no campo, o meio rural. Um outro exemplo, né, que a gente tem também aqui é quanto ao gênero de nascimento, né? Então, gênero de nascimento, a gente pode colocar aqui, ó, masculino, feminino, então homem, né, e mulher, também duas palavras, tá? Então, todas essas variáveis aqui, ó, região, raça, meio e gênero, eles são variáveis qualitativas nominais. Quando a gente pensa agora, ó, no segundo tipo das qualitativas, né, nós temos aqui a variável qualitativa, que vai ser ordinal, tá? A diferença que a gente vai ter aqui, ó, da ordinal, tá, é que as informações, tá, a escala onde elas vão aparecer, tá, elas vão mostrar para a gente aqui uma hierarquia, tá? Ou seja, né, uma sequência ou precedência, tá? Então, a ideia aqui, ó, quando a gente pensa, né, em ordinal, você tem que lembrar da palavra ordem, tá? Então, nesses dois exemplos, ó, nós conseguimos ver aqui, ó, faixa etária, tá? Então, ele tem aqui, ó, a variável idade, tá? Ela está sendo dada aqui, ó, como faixa e, naturalmente, ó, as faixas são crescentes, tá? Então, ela tem aqui, ó, de 0 a 5 anos, de 6 a 14, né? Então, quando você pensa, né, numa resposta, então, se você falar aqui, ó, que a pessoa, né, perguntar para uma pessoa a idade dela e ela falar para mim que ela tem 22 anos, por exemplo, ela vai estar aqui dentro dessa faixa, ó, de 15 a 24. E naturalmente, ó, a gente já sabe que existe aqui uma hierarquia, né? Então, que acima dessa faixa, ó, temos essas outras três aqui, ó, são maiores, né, faixas maiores, e para baixo também temos aqui dois exemplos, tá? Então, as faixas, elas são aqui crescentes, naturalmente. Quando a gente olha aqui a um outro exemplo, que também pode ser avaliado lá na pesquisa, né, do IBGE, lá no censo, né,
é o nível de renda das pessoas. Nesse caso aqui, o nível de renda, tá? Ele está sendo dado em salários mínimos, tá? O salário mínimo dessa pesquisa, que era 2010, era de R$ 510, tá? E a ideia aqui, você pode colocar em dinheiro, né? Direto dinheiro, né? Então, poderia colocar aqui de 0 a R$ 1.000, de 1.000 a 2.000, assim por diante, tá? Mas aqui preferiu colocar a escala, ó, como sendo os salários mínimos. Então, vai de 0 até 1 salário mínimo, ó, de 1 até 2 salários mínimos, de 2 até 3 salários mínimos, tá? E aqui a gente vai vendo, ó, um gráfico, tá? Que está identificando aqui as porcentagens, que está mostrando, ó, está diminuindo, tá? Então, a maioria das pessoas aqui, ó, 43,7% das pessoas, né? Elas ganham até um salário mínimo, né? Que nessa época era R$ 510, né? Hoje está ao redor aí, né? De R$ 1.100, tá? Então, isso é bastante gente, né? Quando você pensa naquele número lá de 191 milhões de brasileiros. Ó, na sequência, a gente tem aqui os 30%, tá? Então, mas a parte aqui, quando você... Aqui eu estou fazendo a leitura do gráfico, tá? Que é a interpretação, mas o importante aqui, quando você vai classificar a variável como qualitativo ordinal, é você olhar a escala onde está sendo dado os resultados, tá? Então, aqui, ó, quando a gente olha a escala, tá? Lembra que porcentagem sempre vai ter, né? Porque tem a ver aí com frequência percentual, tá? Então, a escala aqui que é importante, ó. Então, essa escala aqui também é crescente, tá? Então, nós temos aqui, ó, até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, tá? Então, ela é naturalmente uma hierarquia, tá? Um outro exemplo que você pode pensar, né, se perguntassem para você, né, qual que é o seu nível de escolaridade, tá? Então, o nível de escolaridade, você diria para mim que o seu é superior incompleto. Quando você fala superior incompleto, a gente já imagina, né, que você já passou pelo nível anterior, né, que foi o ensino médio e o ensino fundamental, e que você pode continuar os estudos, né, fazendo aí uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, tá? Então, temos aí uma escala, né, ordinal, uma ordem natural. Outro tipo de variável que nós temos é a variável agora quantitativa. Quando a gente fala aqui, ó, quantitativa, ó, então quanti, estamos pensando aqui em quantidade, tá? Então são medidas aqui que vão para escalas agora que vão ser numéricas, tá? E permite aqui, por exemplo, que a gente encontre, né, alguns resultados para medidas, né, como média, mediana, desvio padrão, a gente consegue calcular esse tipo de informação nas quantitativas. A primeira que a gente vai ter, ó, são as discretas, e aqui o cuidado que você tem que ter, né, que quando a gente usa aqui a palavra discreta, a gente está pensando em matemática, tá? Então, estamos pensando aí em escalas que vão ter o mesmo intervalo, tá? Então, pulam, você pode pensar assim, né, que os valores que você tem nessa escala, eles pulam em intervalos iguais, né? Então, normalmente, né, a gente associa com contagens, tá? Então, essa parte aqui, ó, contagens, é uma das dicas aí, né, que facilita para você identificar se a variável é quantitativa discreta. Como exemplo, né, a gente pode citar aqui, ó, alguns itens, né? Então, temos aqui, ó, nesse gráfico, ó, podemos ver os anos trabalhados em uma empresa, tá? Então, aqui no eixo, ó, X, a escala que ele está mostrando, ó. Então, tem aqui, ó, 1 ano trabalhado, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ó. Então, a escala está pulando aí, ó, de 1 em 1 ano, tá? Que é o importante aqui para caracterizar para a gente, e a gente consegue contar, né, quantos anos, então, que a pessoa, né, está trabalhando numa empresa, tá? Então, essa variável anos trabalhados na empresa, tá? Ela é classificada como variável quantitativa discreta. Aqui também temos, ó, quantidade de filhos, tá? Então, quantidade de filhos. Se você pergunta, né, para uma pessoa quantos filhos, né, você tem que imaginar, né, que qual que é a resposta possível. Ela pode falar que não tem nenhum filho, que significa que é 0. Ela pode ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e assim por diante, tá? Então, temos aí uma escala, né, que está pulando sempre no mesmo intervalo. E aqui, de novo, ó, temos a variável idade, né? E agora a idade, ela vem em anos completos, tá? Que significa também que vai pular aí de 1 em 1, né? Então, se eu pergunto quantos anos a pessoa tem, ela pode falar assim para mim que tem 19 anos, tá? Porque tem 20 anos, que tem 21 anos e assim por diante, né? Que são os anos que já foram
completados. A última variável aqui que a gente tem, ó, é a variável quantitativa, que é contínua. Diferente agora da discreta, né? Como o nome dessa aqui está falando assim, ó, contínua, a gente vai pensar que é uma variável ó, onde a escala das respostas que a pessoa pode dar vai estar dentro de um intervalo, onde eu tenho um valor mínimo e um valor máximo, tá? Então aqui, ó, a gente tem normalmente, né, você pode, como dica, né, a gente pode utilizar aqui, ó, para medidas, temperatura, por exemplo, né, então você pode medir a temperatura com o termômetro, ela vai ter lá valores máximos, né, e valor mínimo, e a gente espera aí que o nosso resultado esteja entre esses dois valores. Você pode ter aqui, ó, índices e até, né, valores financeiros, tá? Então, valores financeiros, você pensar a taxa de juros, por exemplo, tá? É um exemplo que a gente tem aí, né? Mesmo que você não saiba como calcular a taxa de juros, tá? Mas você sabe que é uma manipulação matemática que usou um conjunto de números, né? Então, onde eu vou ter um resultado que vai estar dentro do intervalo, tá? Que tem um menor valor e um maior valor. Como exemplo de variável, a gente pode citar aqui, ó, alguns. Então, temos aqui, ó, valores, né? Nesse exemplo aqui, ó, colocou de vendas diárias, tá? E pode ser reais aqui, pode ser dólar, tanto faz, tá? A ideia aqui é, em dinheiro, você pensar assim, então, né? Quanto que teve ali, né? De venda num dia. Então, claro que depende aí do produto que você tem, mas se você não vende nada, né? Então, a gente pode pensar, então, que começa no zero, tá? Então, dependendo do produto que você vender, você pode ter aí 10 mil de resposta, 15 mil, né? 28.323,10 centavos, tá? Então, pode ser qualquer número aí dentro de um intervalo, tá? Que vai depender do produto aí que você vende. Aí aparece aqui, ó, idade. Agora observa, né, que não vem acompanhada de nada, tá? Então isso aqui significa, né, que se eu perguntar para a pessoa, né, quantos anos ela tem, eu estou pensando aqui em tempo de existência, tá? Então quando você pensa em tempo de existência, a gente pensa assim que quando lá a pessoa nasceu, né, então tem o tempo zero, tá? Então, se ela falar 19 anos, que é o que ela tem hoje, né? Então, ela tem 19 anos, só que não para por aí, porque o tempo está passando enquanto nós estamos aqui conversando, certo? Então, a ideia que está por trás é assim, você fala assim, ela tem 19 anos, tem tantos meses, né, tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Então, a ideia de contínuo vem daí, tá? Então, a ideia de tempo, né? A mesma coisa aqui, ó, quando a gente coloca aqui, ó, o tempo de espera como exemplo, tá? A variável tempo de espera. Uma fila, por exemplo, onde você pode chegar, ser atendido, uma fila num banco, né? Ser atendido ali na hora, você pode esperar 20 minutos, tá? Esse tempo de espera. Tudo depende do que você está esperando, né? E ele pode ser um tempo longo também, se você estiver esperando aí um transplante de órgãos, né? Isso pode levar 3 anos, 4 anos, tá? Então, a ideia de tempo, né, começando ali no zero e tendo aí uma continuidade. Pode ser qualquer número dentro de um certo intervalo. E aqui, por último, ó, a idade de novo, só que agora a gente pensando em idade média, né? Então, idade média significa que você vai fazer a média da idade, tá? Então, eu pergunto, né, para um grupo, por exemplo, de pessoas, né? Você tem ali uma idade, que para calcular a média, eu pergunto o valor, anoto, somo todos eles, divido, né, pelo total e a gente vai ter o valor médio. O que a gente já sabe, né, que esse valor médio ele vai ser um número que vai estar, né, entre o intervalo, tá, onde eu tenho o valor mínimo e um valor máximo, que nesse caso aí vai ser a idade, tá? Então, sempre que você faz uma média, né, a gente está trabalhando aí com um exemplo de variável quantitativa contínua. O que é importante a gente observar, né? Então, quando a gente falou ali do censo, tá? Ele acaba sendo importante aí para você tomar decisões futuras, né? Quando a gente pensa aí em gestão pública, tá? Então, permite para você fazer previsões matemáticas, tá? Que sobre desde investimento, crescimento da população e você decidir em que área, né, que a gente vai investir, tá? Se vai ser saúde, educação, habitação, vimos lá saneamento básico, transporte, energia elétrica, tá? E assistência também, que você pode pensar a infância e a velhice, né? Uma vez que você pode observar aí que a população também está envelhecendo, tá? Então, o último censo que a gente teve, né, foi em 2010.
O outro era para ter acontecido em 2020, né? Por conta aí da pandemia, não foi feito. Censo é muito caro, ó, como você pode observar aí, é da ordem de bilhões de reais, né, que vão ser gastos, né? E ano passado nós gastamos, né, desviamos esse dinheiro aqui para ser utilizado aí na pandemia, tá? Mas é muito importante que a promessa aí que está sendo feita, né, para o censo, né, que aconteceria agora em 2021, passou para 2022, tá? Então vamos torcer aí para que realmente aconteça.